A sutileza da banalização da graça é o título da lição 2 na classe de adultos da escola dominical. A paz de Cristo para todos, irmãos, irmãs, professores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula para juntos prepararmos a lição do próximo domingo. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 20 anos, sou diácono da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a próxima aula. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, o seu comentário, tá certo? Pegue lápis, papel, caneta, bíblia, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Aí está a nossa revista, A Sutileza da Banalização da Graça. O texto áureo está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática diz: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, ela é um chamado, não é? Ao arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Afinal de contas, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Fique atento aos links que estão aqui na descrição. Um link para você baixar o conteúdo da aula, slides, comentários e muito mais em PDF. Um link para você acessar o meu WhatsApp. Estamos à disposição para atender os irmãos, pregações, ministrações, enfim. E também um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Professores de todo o Brasil, que semanalmente juntos vamos conversando e ajudando uns aos outros na preparação de suas aulas. Muito bem, vamos aqui à introdução da nossa aula. Preste atenção, eu vou pontuando onde estou na revista e mostrando a você como você pode aplicar na sala de aula esta lição, tá certo? Porque esta é a nossa missão como professores da escola dominical, ajudar os alunos a aplicar no dia a dia o conteúdo aprendido ali na sala de aula, tá certo? Então vamos lá, aqui a nossa introdução, ele começa a falar que nessa lição nós estudaremos sobre a graça. Não tem dúvidas de que nos últimos dias, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado o maior interesse em conhecer melhor esta doutrina. No entanto, a doutrina da graça tem sido mal compreendida, portanto mal assimilada e consequente desvirtuada ou mal praticada, não é? Então, um ensino falso ou um mau ensino gera uma má compreensão que leva a uma prática desvirtuada, certo? E aí tem surgido alguns termos em relação à graça, por exemplo, a graça barateada, a graça barata, a graça extravagante, hipergraça e tantos outros. Nós vamos falar um pouco sobre isso para compreendermos melhor aí a graça de Deus, que é o título do primeiro tópico, compreendendo a graça. Fique atento, às vezes a gente faz aqui algumas perguntas, interaja com o canal. A sua interatividade é muito importante para nós e nos ajuda a crescer, porque mostra a importância do canal para o YouTube. Esse canal ajuda você? Então nos ajude a ajudar outros professores também. Tópico 1, compreendendo a graça. E aqui ele vai abordar dois subtópicos, dois temas interessantes. Primeiro, a graça ela é divina. A graça é divina, ou seja, é um ato soberano de Deus. Deus decidiu nos salvar. 1 Coríntios 1:21. Deus decidiu nos salvar pela loucura da pregação. Logo, ninguém pode salvar-se a si mesmo, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a graça é imerecida. Não há nada que o homem faça para merecê-la.
e nem ninguém que a mereça, ok? Então não tem, mas fulano é tão legal, tão bonzinho, não briga com ninguém, não agride ninguém, é tão legal aquela pessoa, nossa, só falta ser crente. Exatamente, exatamente. Ou seja, falta tudo. Não há ninguém. Romanos 3:10, não há um justo sequer, tá certo? E aí, nós precisamos entender o seguinte: qual é a condição do homem sem Deus, ok? Qual é a condição do homem sem Deus? Deus ama o pecador? Ok, mas qual é a condição do pecador sem Deus? Romanos 3:18, quem nele não crer, já está condenado. Efésios 2:3, filhos da ira, destinados a ira, aqueles que ainda estão na prática habitual do pecado. Então, a condição do homem sem Deus é condenado, escravizado, destinado ao inferno. Para compreender a graça, nós precisamos compreender a condição do ser humano sem Deus. Entendeu? Falei rápido demais, vou dizer de novo. Para compreender a graça, precisamos compreender a condição do homem sem Deus. Qual é a condição do homem sem Deus? Condenado, escravizado, destinado ao inferno. Pregação essa que na hipergraça exclui-se essa parte, certo? Então a pregação da hipergraça ou eu chamo de subgraça, não é porque hiper é algo extraordinário, maravilhoso, não, é uma subgraça, mas enfim, essa pregação da graça barateada, ela exclui essa questão. Então ela não mostra para o ser humano que ele é um pecador, como todos são, e portanto, sem Jesus, é escravo do pecado e destinado ao inferno. Então, para falar de graça, primeiro precisamos falar da condição do homem sem Deus. Qual é a condição do homem sem Deus? Condenado, destinado ao inferno, filho da ira, certo? É preciso entender isso para entender o outro lado da graça, vamos dizer assim. Tópico 2, a graça no contexto bíblico. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. A sua ajuda nos ajuda a alcançar milhares de outros professores, tá certo? Inscreva-se, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Deixe o seu comentário que ele aparece aqui durante a aula e é muito importante para nós. A graça no contexto bíblico. Aí ele vai abordar aqui 2 pontos. Primeiro, a necessidade da graça. Por que era necessário a graça? Por que precisa a graça? Porque o homem pecou. Romanos 5:12, ele vai mostrar que o pecado entrou no mundo por um homem e com o pecado a morte. Romanos 6:23, porque o salário, o resultado do pecado é a morte. Por isso que não podemos romantizar o pecado. Por isso que não podemos novelizar o pecado, sabe? Criar assim uns contornos em torno do pecado. Não podemos, por quê? Porque o pecado, o homem, nós, a igreja, os crentes, o mundo precisa ser levado a essa compreensão. O pecado é uma afronta mortal. O pecado resulta em morte. Por isso é necessário que a graça. Por quê? Porque era necessário a satisfação da justiça divina. Dentro da justiça divina, a justiça divina, ela caminha interligada, intercalada com o amor de Deus. A justiça divina precisa punir o pecado para que o amor possa salvar o pecador. O que é isso? Justiça e amor caminham lado a lado. A justiça pune o pecado e o amor salva o pecador arrependido. Esse é o ponto. O pecador arrependido. Como a justiça do próprio Deus exige a punição do pecado, então ele na eternidade, 1 Pedro 18:20, decide na eternidade que ele mesmo pagaria o preço
para resgatar a humanidade perdida, para salvar o homem perdido, certo? Então ele envia Jesus, o qual se tornou pecado em nosso lugar, assumindo a nossa forma, tornando-se um de nós e levando sobre si na cruz todo o nosso pecado, para que a justiça de Deus então fosse satisfeita. E aí agora os homens, escutando o evangelho, ok, da graça, completo, pleno, os homens então são levados a reconhecer sua condição de condenado, escravizado, destinados ao inferno. Mas aí, agora nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso que quem não crê nele já está condenado. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, não é simplesmente receber a Cristo, é como você recebe. É recebê-lo como Senhor, como Salvador. É recebê-lo como um pecador arrependido, como quem reconhece que não merece, mas se rende a esta graça. Graça esta que é extensiva a toda a humanidade, a todos os homens. Agora, tem um ponto aqui que eu achei extremamente interessante no tópico 2.2. A graça é extensiva a todos os homens. Agora presta atenção. Ela é universal, mas não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. Por que ela é universal? Porque ela está disponível a todos os homens que se arrependerem. A todo aquele que crê. Crer aqui não é simplesmente um ato mecânico, é dinâmico. É crer para a salvação. É crer para ser mudado. É crer para ser transformado. Olha só, Tito 2:11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa neste presente século, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então a graça é universal, mas não é universalista. Ela não é para todos indistintamente, de qualquer maneira. Não, é para todo que crê. É para todo que se rende. É para todo que se entrega. É para todo que assume uma nova vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Certo? Muito bem. Esse é o nosso tópico 2. Vamos para o tópico 3. E se você não está inscrito aqui no nosso canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe aí o seu comentário, que é sempre muito, muito importante para nós. A graça no contexto da reforma. Bom, o período da reforma, se você não estudou ainda sobre a reforma, não leu nenhum livro de Martinho Lutero e tal, era um período em que houve a corrupção da doutrina da graça, certo? Ou seja, foi criado aí alguns penduricalhos, que o comentarista chama aqui, alguns artefatos, né? Com o sentido de ajudar as pessoas a serem salvas, sabe? Então, para você ser salvo, ou para você tirar a alma do seu parente do purgatório, você tem que fazer isso, pagar uma indulgência, enfim. Bom, dentro desse contexto é que vai surgir aí no período medieval a reforma protestante. Por quê? Porque a doutrina da graça, a pregação, né, do evangelho,
tinha sido completamente desfigurada. A salvação pelas obras tinha sido substituída a salvação pela fé tinha sido substituída pela salvação por obras, ou seja, a salvação tinha se tornado meritória. Mas Paulo diz em Romanos 1,17, ele diz, o justo viverá da fé. Esse viverá da fé está falando aqui de salvação, não é? Porque é uma nova vida. Então, foi preciso restaurar esta doutrina, e aí você tem dentro aí da reforma protestante a atuação do monge luterano monge agostiniano Martinho Lutero, que foi o principal porta-voz aí da reforma protestante. Você tem lá as 5 solas, né? Somente a fé, somente as escrituras, somente a graça, somente Deus, somente Cristo. É isso? As 5 solas? Fala pra gente aqui nos comentários, tá certo? Enfim, e aí um dos maiores lemas da reforma foi exatamente só a graça, sola gratia. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Tá? Não há qualquer mérito. Não há qualquer mérito no homem para ser salvo. Tá? Não há nada que o homem faça. Não há nada que o crente faça para ser salvo. Tudo o que fazemos deve ser reflexo da nossa salvação. Por isso que em Efésios 2:11, 2:10, Paulo escreve que nós fomos, ele começa dizendo, né, que somos salvos pela graça, em Efésios 2:8, e no 10 ele diz assim, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Então nós somos salvos pela graça, para a prática das boas obras, tá? Então a salvação não é meritória, humanamente falando. O mérito da nossa salvação é completamente de Deus. Como nós já falamos lá no primeiro tópico, foi Ele que decidiu nos salvar e Ele pagou o preço pela nossa salvação. Tópico 4, já caminhando aqui para o final, você pode falar aí para nós nos comentários o que acha da nossa aula, do nosso jeito de dar aula. A minha ideia é ajudá-lo com aplicações rápidas e práticas para você aplicar aí no dia a dia na sua sala de aula, tá certo? A graça no contexto contemporâneo. E aí nós temos aqui 2 tópicos, a graça barateada e o valor da graça. Não é? Há muito tempo a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Logo, não é evangelho. Anotou aí? Evangelho que não reflete a graça não é evangelho. Evangelho que não conduz ao arrependimento não é evangelho. Olha o que Paulo escreve, Gálatas, capítulo 1:6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então não tem evangelho barato, não tem evangelho fraco, não tem evangelho vazio, não tem evangelho misturado, só tem o evangelho de Cristo. Se não for o evangelho de Cristo, que apresenta a graça, que apresenta a doutrina do pecado, que apresenta a doutrina da salvação de forma plena, de forma completa, certo? Então é pela graça sois salvos. É graça? É. Agora, essa graça é um chamado ao arrependimento. Né? Então, qual que é o problema aí da doutrina da hipergraça, graça extravagante e outros termos que vêm surgindo aí no nosso meio? É que são pregações, são ensinamentos que tiram o valor que foi pago. Porque quando você trata o pecado como algo normal, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Ora, se a gente pode viver no pecado, e foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz, então Jesus foi um bobo. Ele morreu na cruz à toa, porque o pecado não tem problema nenhum. Ou então, sabe o que é? O pecado é um problema, mas
Jesus já resolveu esse problema, então agora não esquenta a cabeça com o pecado. Isso é um perigo, porque muitas pessoas, achando que estão sendo conduzidas para o céu, estão sendo conduzidas para o inferno. Então, eu quero até que você anote aí, não coloque preço naquilo que não lhe custou nada. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Anotou aí? Não coloque preço naquilo que não lhe custou nada. Existe uma diferença entre preço e custo, tá? Para quem enxerga o bem adquirido, só enxerga preço, valor. Mas para quem adquiriu, enxerga valor e custo. Eu vou aqui dar um exemplo, aqui, tentar explicar isso aqui. Por exemplo, uma Ferrari, um carro super esportivo, 2 milhões de dólares. Para quem está olhando, visualizando ali na garagem, ele olha e fala assim: esse carro, nossa, 2 milhões esse carro. Mas para quem comprou, ele fala assim: esse carro me custou 2 milhões de dólares. É por isso que se você oferecer a quem pagou um preço menor, ele diz: não, mas eu quero pagar 500 mil. Não. Para mim, ele vale 2 milhões. E com o passar do tempo, ele vai dizer assim: não, agora ele vale 4. Quem não comprou, pode olhar de fora e falar assim: eu não dou 500. Mas quem comprou, e não apenas comprou, cuida, faz a manutenção, peraí, esse carro custou e custa muito caro para mim. Assim é Deus com todos nós. Para o homem sem Deus, para o diabo, o homem não vale nada. Mas para Deus custou tudo. Ok? Custou tudo. Deus deu, a Bíblia diz assim, o seu filho unigênito. Unigênito é mais do que único, é único gen. Quando a Bíblia diz Deus deu o seu filho unigênito, está dizendo que ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo, por meio de seu filho Jesus Cristo. E aí, se a gente entrar no conceito de trindade, aí vira uma loucura isso aqui. Então, para Deus, o ser humano, a salvação, a graça, o favor imerecido, custou tudo para Deus. Então, não coloque preço naquilo que não lhe custou nada. Então, não cabe, ninguém tem direito de pregar o evangelho de maneira isolada, por partes. Olha, não, nós vamos pregar aqui uma pregação, a gente fala sobre tudo, mas não fala sobre pecado. Quando a pregação não mostra o pecado, não confronta o pecador, ela não dá às pessoas motivos para arrependimento. Aliás, afinal, eu vou me arrepender do quê? Eu vou pedir perdão do quê? Se não tem nada a ver. Não. O homem é naturalmente um pecador, destinado à ira. Portanto, o chamado à graça é o chamado ao arrependimento, é o chamado à conversão, é o chamado para uma nova vida, é um chamado para um novo nascimento. Porque se a condição do homem sem Deus é destinado ao inferno, condenado, escravizado, lascado, o versículo 23 de Romanos 6, ele termina dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a graça é um chamado a essa nova vida. A graça é um chamado para mudar a condição do homem. Por isso, eu concluo aqui em Romanos, capítulo 5 e versículo 1, que diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é um chamado para o homem pecador se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que nós precisamos ter esta consciência do pecado, para sermos levados à confissão, ao abandono, ao arrependimento, à rendição, à entrega total a Deus,
para sermos salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Do contrário, esta ideia de graça barata, ai, tá tudo bem, tá tudo legal, ela é perigosa e ela é condenatória, porque ela faz as pessoas seguirem a Cristo achando que estão a caminho do céu, mas estão a caminho do inferno, porque elas não se deixam transformar. A graça é transformadora. Pronto. A graça é transformadora. A graça é um chamado para mudar de destino. Guarda isso no seu coração. Amém, meus amigos? Lição 3, classe de adultos. Espero que tenham aí acompanhado mais esta aula da escola dominical e, como sempre, assistindo, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, que é muito importante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, forte abraço.